Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos verificar a validade de alguns argumentos utilizando as regras de inferência e as regras de equivalência. Essas questões foram questões da segunda avaliação da prova de lógica aplicada à matemática. Então, primeiros argumentos, esse que está aqui, nós temos quatro premissas acarretando em uma conclusão. Do jeito que está colocado, a gente não consegue ver de cara qual regra ou qual equivalência utilizar. Por isso que a gente costuma colocar em forma de colunas. A primeira não P ou não Q. A segunda premissa, se não Q, então não R. A terceira premissa, se não P, então T. E por fim, a quarta premissa é não T. E a gente tem que demonstrar não R e não T. Bem, do jeito que nós colocamos agora, está fácil de ver qual regra nós podemos utilizar. Porque aqui na terceira e na quarta eu tenho uma condicional e eu estou negando o consequente. Então a regra modus tollens, aplicado nas linhas 3 e 4, me garante que eu posso obter, sendo essas duas verdadeiras, a negação do consequente, ou seja, não P é verdadeiro. Bem, agora eu sei que a negação de não P é verdadeiro e eu tenho aqui uma disjunção que eu tenho não P como sendo os oponentes. Eu posso usar então o silogismo disjuntivo na linha 1 e na linha 5, né? Porque como o não P aqui é falso, então eu concluo o não Q, né? O silogismo disjuntivo diz isso. Quando você tem uma disjunção sendo verdadeira e uma delas sendo falsa, é porque o outro tem que ser verdadeiro. Então não Q é verdadeiro e eu utilizei o silogismo disjuntivo nas linhas 5 e na linha 1. Bem, agora eu sei que não Q é verdadeiro e eu tenho se não Q, então não R é verdadeiro. Eu posso utilizar aqui a regra modus ponens na linha 6 e na linha 2 para concluir o consequente aqui não R. Eu quero chegar em não R e não T. É isso que a gente quer chegar. Eu já tenho o não T. E agora acabei de verificar que também tem um não R. A gente pode fazer então agora a conjunção das duas, né? Porque se não R é verdadeiro e não T é verdadeiro, é claro que não R e não T também é verdadeiro. E eu utilizei a conjunção na linha 7 e na linha 4. Então esse argumento é válido. Mostramos que o argumento é válido usando apenas regras de inferência e as regras de equivalência. Letra B. Mais uma vez vamos ordenar inicialmente aqui quais são as premissas. Se B, então Q. Segunda, se Q. Se B não, coloquei se B, mas é se P. Estou ficando doido. Se P, então Q, a primeira. A segunda, se Q, então R. Terceira, se P, então R. Então não S. Vou fazer um S mais bonitinho aqui que está aparecendo um R. E mais uma, e S, a quarta premissa é S ou T. E nós temos que demonstrar que é válido T. Então, quais regras nós podemos utilizar para essas quatro premissas? A primeira e a segunda, eu tenho que o consequente da segunda é igual ao antecedente da primeira em condicionais. Então, a gente pode usar aqui a regra do silogismo disjuntivo, o SH, nas linhas 1 e 2 para obter se P, então R. Agora eu sei que se P então é verdadeiro. E eu
tenho aqui uma condicional que o antecedente é tudo isso aqui, SP, então R. Então eu posso aplicar a regra modus ponens na linha 3 e na linha 5 para obter não S. E por fim, agora como eu tenho que não S é verdadeiro, ou seja, S é falso. Como S é falso e S ou T é verdadeiro, é porque o T tem que ser verdadeiro. E essa é a regra do silogismo disjuntivo aplicado às linhas 6 e à linha 4. Então nós demonstramos aqui que nessas condições, essas 4 premissas aí, T tem que ser verdadeiro. A letra C. A primeira das premissas é se P, então Q. A segunda é Q ou R, se Q ou R, então S. A terceira, não S. E a gente tem que concluir isso aqui tudo. Nós temos que concluir não P. Vou colocar aqui o P de premissas. Do que a gente tem aqui, a gente poderia aplicar a regra modus tollens, porque na segunda linha eu tenho uma condicional e eu estou negando o consequente. Então, a regra natural de aplicar aqui é a modus tollens nas linhas 2 e 3. Ao fazer isso, a gente obtém a negação do antecedente, a negação não Q ou R. Nesse caso, vamos precisar também de equivalências lógicas. Não Q ou R, nós podemos aplicar as regras de De Morgan na linha 4 e reescrever isso aqui como sendo, né, na De Morgan a gente troca o ou pelo I e nega cada uma delas. A negação de Q fica não Q e a negação de R não R. A gente quer encontrar quem? Não P. E agora, o que a gente pode fazer? Eu sei que eu tenho aqui em cima uma condicional, que tem P e Q. E como eu sei que não Q e não R são verdadeiros, eu posso aqui fazer uma simplificação na linha 5 para simplificar apenas para não Q. Bem, não Q sendo verdadeiro, e eu tenho se P, então Q verdadeiro, a gente pode aplicar mais uma vez a regra do modus tollens, porque eu tenho uma condicional negando o consequente. Então, a gente obtém com isso a negação do antecedente. Não P, utilizamos a regra modus tollens mais uma vez na linha 1 e na linha 6 e obtemos não P como estávamos procurando. A letra D. A letra D é... Tem mais letras aqui, mais proposições. Temos P ou Q ou não R. Segunda premissa, se P, então não T. Terceira premissa, se Q, então W. E quarta premissa, nós temos o R. E o que a gente quer concluir é não ter o W. Quais regras nós podemos utilizar? Observe que eu tenho um R sendo verdadeiro e aqui eu tenho um não R, ou seja, não R é falso. Então eu posso usar aqui o silogismo disjuntivo, né? Porque tem uma disjunção sabendo que um dos componentes é falso. Então, nós podemos utilizar o silogismo disjuntivo na linha 4 e na linha 1 para concluir que P ou Q é verdadeiro, né? Porque eu tenho aqui P ou Q ou não R. Eu sei que o R é verdadeiro, então concluo P ou Q. E agora eu tenho que P ou Q é verdadeiro e eu tenho aqui duas condicionais com os antecedentes sendo exatamente P e Q.
Então nós podemos utilizar o silogismo, não, o dilema construtivo. Porque no dilema construtivo você tem que ter duas condicionais e saber que um dos antecedentes tem que ser verdadeiro, que é o que ocorre aqui, pelo menos um. Então, o dilema construtivo nas linhas 5, que eu sei que P o que é verdadeiro, 2 e 3, me garante quem? A disjunção dos antecedentes, dos consequentes, não T ou W, que era exatamente o que a gente queria demonstrar, ó, não T ou W. Aí com isso encerra a letra D, que era muito grande, mas a solução foi bem pequena. A letra E, que é uma questão que que o argumento não era válido, né? O pessoal verificou que não era válido e encontrou valores para P, Q, R e ST, que as premissas são todas verdadeiras e a conclusão é falsa. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso. Primeiro, coisa que eu sei aqui é que o não V é verdadeiro, então o valor lógico de V tem que ser falso. Então aqui é um falso. Se aqui é falso, só falta um parênteses aqui, ó. Se aqui é um falso e eu tenho uma condicional, eu sei que aqui dentro tem que dar falso. Não Q e não R serem verdadeiros, você tem o valor lógico de Q tem que ser falso, né? Porque não falso é verdadeiro e não R para dar verdadeiro, o R tem que ser falso. Então eu vou fazer aqui uma tabelinha para a gente ir colocando o que a gente já sabe até agora. Eu sei que são verdadeiros. Não, ninguém, né? O V é falso, verdadeiro. A letra V é falsa, que é a proposição V. A R também é falso. A Q também é falso. Vamos continuar aqui. Bem, aqui é P e alguma coisa. Então o P tem que ser, como é uma conjunção, o P tem que ser verdadeiro, né? Porque senão ficaria. Lembra, a gente quer todas as premissas verdadeiras e a conclusão sendo falsa. Então já vou colocar aqui que o T vai ser falso, que é o que eu quero nessa situação. Então, eu já sei aqui que na situação que eu estou procurando verificar que as premissas são todas verdadeiras e a conclusão falsa, que são falsos o V, o R, o Q e o T. Está faltando quem? P, Q. Faltando apenas um valor para S. Vamos ver se a gente encontra. Então vou colocar aqui, eu já sei que esse P aqui é verdadeiro, R é falso, T é falso, Q, cadê Q? Q é falso e P é verdadeiro. Opa, P é verdadeiro. Então vamos agora fazer as continhas. Verdadeiro e falso, aqui dá falso. Aí falso ou não S, o resultado tem que dar verdadeiro. Então o valor lógico de S tem que ser falso, né? Porque eu quero aqui o valor lógico de S tem que ser falso. Porque não falso dá verdadeiro e falso ou verdadeiro, o resultado disso aqui tudo seria então verdadeiro, né? Porque falso ou verdadeiro. E aqui, P é verdadeiro. O F era falso. O T era falso, aí não falso dá verdadeiro. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Verdadeiro dá verdadeiro. Então aqui também deu verdadeiro. A segunda premissa foi verdadeira. Nessa aqui a gente já fez as contas para dar verdadeiro. E por fim, faltou o U ainda. O S era qual o valor de S? Falso. Vou colocar aqui embaixo. Falso. Ah, isso aqui tu tem que dar falso. Então o valor de U tem que ser verdadeiro, né? Para dar não verdadeiro dá falso. Então o U tem que ser verdadeiro, porque não verdadeiro dá falso. Falso ou falso dá falso. Então tem mais uma outra aqui ainda que é esse U. E U tem que ser cadê? Se U for verdadeiro, não. Ah, desculpe. U tem que ser verdadeiro, eu coloquei aqui. Né? Porque se U for verdadeiro, não vai ficar falso. Falso ou falso dá falso. Se falso, então falso.
também dá verdadeiro. E aqui não verdadeiro, não falso, não verdadeiro. Então, para esses valores lógicos das proposições em que P e U são verdadeiro e todas as demais são falsas, nós temos que todas as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Então, isso aqui é um argumento inválido. Mais uma vez, quando você suspeita que o argumento não é válido, o que, é que você vai fazer? Você vai procurar valores lógicos onde todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. O que foi que a gente fez aqui? Como eu já queria que a conclusão fosse falsa, já tinha que o T era falso. Então, todos os lugares onde tem T, eu coloquei um F. Só tem aqui. Bem, como eu quero que as premissas sejam verdadeiras, então eu vou arrumar valores para que ocorra a verdade em todas elas. Então fica fácil você ver, por exemplo, que o valor lógico de Q tem que ser falso, né? Porque não falso é verdadeiro aqui. E o valor lógico de R também tem que ser falso, porque tem uma conjunção, só vai dar a verdade quando as duas forem verdadeiras. Então, tanto Q como R tem que ser falso. E assim você vai arrumando até chegar montar essa tabelinha aqui. E por fim, a questão que era mais fácil, entre todas elas, que era gigantesca, mas observe que essa eu tenho que escrever tudo para ficar mais fácil a gente visualizar. Então lá, P, I, não Q e R. Se isso aqui tudo, então S ou não W, então Z. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa era: não é verdade que não P ou Q ou não R. Só tem essas duas premissas. E daqui a gente quer concluir. Nós queremos concluir se é S ou não W, então Z. Mas observe que essa linha 2, a premissa 2, pode ser reescrita na regra de Morgan. Na linha 2. Qual é a equivalência? Vai trocar os Os pelos Is, usando a regra de Morgan. E vai negar cada uma das entradas aqui da disjunção. A negação de não P dá P. A negação de Q dá negação de Q. E a negação da negação de R dá o próprio R. E observe que agora, olha, a linha 3 é exatamente o antecedente dessa condicional aqui em cima. É a mesma coisa. Então eu posso aplicar a regra modus ponens às linhas 3 e a linha 1 para concluir o consequente aqui. Se S ou não W, então Z. Que era o que a gente queria demonstrar. Pronto, e com isso encerra essa outra questão da avaliação, que era para verificar a validade desses argumentos. Obrigado por terem assistido e até uma próxima.